É isso, cidadão. Eu estava fazendo uma análise aqui sobre alguns temas relevantes. Eu estou fazendo uma breve leitura do, dos livros dos profetas maiores e agora, no próximo mês, eu vou eu vou estar trazendo, ou eu vou estar lendo os profetas menores, que são os últimos ali dos livros. E eu me deparei com uma palavra que, por sua vez, aparece algumas vezes na Bíblia. E refleti e, e fui fazer uma breve pesquisa, tanto nos livros, quanto nos dicionários, quanto nos próprios aplicativos que hoje tem nas redes sociais, na internet. E diante dessa palavra, eu me deparei com uma palavra bem comum: prostituição. E então eu fui pesquisar nas redes sociais e na internet, nos livros de pesquisa, qual a diferença da prostituição na Bíblia e na prostituição no dia atuais. Exatamente fiz essa mesma pergunta. Qual a diferença? E me deparei simplesmente com lições completamente iguais. A diferença era que antigamente, nos tempos bíblicos, a prostituição era ela causada muitas das vezes pela necessidade, pela falta. E quando você não tinha esse algo ou essa presença, você então acabava usando a prostituição como um auto de obter alguma coisa. Hoje, nos nossos dias, são similar. Eu posso dizer que até igual, porque muitas das vezes hoje a prostituição ela é trazida ou é colocada como uma necessidade daqueles que o praticam. Então veja, há mais de 5.000 anos atrás, a palavra e a maneira com que ela era praticada ainda são a mesma. A diferença é que hoje alguns governos, mas que lá na época do Império Romano já começava essa administração, porque na época do Império Romano se criou-se bordéis. Hoje se tem popularmente vários locais onde se pratica em alguns países, onde é literalmente legalizado, ou seja, virou-se uma profissão. Mas naquela época se dava muito em relação mais às mulheres abandonadas e pelo desprezo em si da sociedade. Então elas muitas das vezes usavam esse meio de se dar o seu corpo em troca de algo, de alimento, de um animal ou até mesmo de favores, diferenciado de hoje, que se verteu a moeda, né? Que vira hoje tanto o dinheiro digital, o dinheiro corrente, ou transferências e tudo mais. Mas o que me deixa mais impressionante dos dias daquela época era que necessariamente você teria que ter a presença daquele que iria consumir. Hoje digitalizou e muitas das pessoas hoje são cidadão normal, que não apresenta. Antigamente as mulheres usavam roupas diferenciadas, usavam véu para se dizer qual era a sua profissão ou qual seria a sua moeda de troca ali naquela época. Mas você sabia disso? Que essa palavra prostituição aparece 100 vezes na Bíblia e que essa palavra, com o decorrer dos anos, praticamente não se alterou em nada e simplesmente a prática continua sendo a mesma? A diferença foi que as pessoas só se profissionaram naquilo que hoje faz. Hoje, como foi dito, em alguns países são legalizados, em outros não. Mas você sabia dessa informação? Se gostou, continua conectado aí e compartilha com quem você gosta.